lá em 1 João, aí eu vou deixar uma coisa aqui para você depois dar uma olhada lá, que eu sei que você vai gostar. Lá, na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1, tem uma outra palavra. O arquê é colocado de outra forma. Por exemplo, em João 1 diz assim, o que era desde o princípio. E em João 1:1 diz assim, o que existia antes do princípio. Aí é para pirar, né? Porque como é que alguma coisa existia antes do princípio, né? Como não tem tradução, em João 1 eles traduziram assim, o que era desde o princípio. Mas, na verdade, ali, nos dois casos, ele está usando a palavra arquétipos, ou arquê, forma primordial. Então, as formas perfeitas que existem no mundo das ideias são os arquétipos junguianos. Bertone, eu espero que você não fique escandalizado comigo, tá? Não. Eu posso entender isso como se fosse uma representação? Total, perfeita. Me cobre aí, quem quiser anotar, o Alex gosta de anotar para me lembrar depois, me lembre na próxima aula para eu falar do mundo como vontade e representação no Arthur Schopenhauer. Aí aprofunda isso aqui. O mundo como vontade e representação no Arthur Schopenhauer. É representação, né? Mas o que eu ia brincar com você aqui, Bertone, é que se você pegar o céu dos cristãos, especialmente depois de Santo Agostinho e na Idade Média, parece uma conversão do mundo das ideias de Platão ao cristianismo, Uhum. que é um lugar onde tudo é perfeito. Sim. Tudo é perfeito. Faz sentido, não faz? Faz. Muito sentido. É tanto que Agostinho é neoplatônico e São Tomás de Aquino é neo-aristotélico. Fazendo aí uma viagem pela teologia, né? Uhum. Bom, aí Jung, ele vai construir o conceito de inconsciente dele não a partir de Aristóteles, mas a partir de Platão. Isto é, o inconsciente é algo que brota do ser para o mundo e não do mundo para o ser. E aí ele faz uma divisão para poder arrumar isso e também ficar de bem com Freud, porque eles ainda não tinham rompido. E ele vai dizer assim: tudo bem, o inconsciente coletivo é formado pelas formas a priorísticas do conhecimento. Isto é, são conhecimentos que existem antes do sujeito se constituir como ser. Aí pronto, né? Aí é metafísica pura, né? Porque como é que o conhecimento existe antes do sujeito existir como ser? Não existe, mas eles achavam que sim. Mas vamos lá. O Você meu sabe que Oi? eu tô estudando um pouco de Gestalt terapia Sim. e é exatamente o contrário que os existencialistas falam, né? Que os existencialistas, né, eles comentam que não existe consciência como eu entendi assim, para a psicanálise, a consciência é um substantivo, a consciência ou a inconsciência, né? É. Está dado ali, é um objeto psíquico, vamos nomear assim. E para a Gestalt e para os existencialistas, a existência nunca está sozinha, é sempre a consciência de alguma coisa. Então, é mais verbo do que substantivo, né? Por isso que quando a gente pega Arthur Schopenhauer, é o aprofundamento disso daí, viu? A Gestalt é muito influenciada pelo idealismo alemão e também pelo próprio Arthur Schopenhauer, assim como Jung também. Então, vamos lá. Muito boa colocação. Aí, o que ocorre? Aí, Jung diz assim, tudo bem, o inconsciente coletivo, ele é formado pelas formas a priorísticas do conhecimento, segundo, ele diz isso mesmo, segundo Platão.
Só que o conhecimento pessoal, ele é formado segundo Aristóteles. Que é do mundo para o ser. Do mundo para o ser. Então, eu tenho dois inconscientes. O que é a matriz da existência, que é do ser para o mundo, e eu tenho o pessoal, que é do mundo para o ser. É viajar demais se eu falar sobre aquela coisa que a gente falou do Oriente e do Ocidente? Não, é igual. É isso aí mesmo. É isso? É isso Tá. mesmo. Não é viajar, não. Isso aí Jung trabalhou com muita profundidade na psicologia da religião ocidental e oriental. Tá? O professor, Fala. isso é o mesmo que as duas teorias que eu estou verificando aqui, naquela obra que eu mostrei para o senhor, fala então do monismo e do dualismo. Sim? Tem alguma conexão aí? Tem uma conexão. Tem uma conexão. Mas é que o monismo, na verdade, o monismo é que deu origem à ideia do inconsciente, lá com Leibniz, né? Que a gente vai ver depois aqui, quando comparar a influência dos filósofos sobre os dois. Vamos lá. Aí, ainda ninguém reagiu à forma a priori, né? Bom, aí, como é que Jung raciocinava sobre o arquétipo? É claro que não é uma forma a priori perfeita, completa, genética, não. Ele dizia que o arquétipo é a tendência ou pré-requisito para. Vamos lá. Nós aprendemos a falar. Esse é o maior argumento junguiano para falar do conhecimento a priorístico. Nós aprendemos a falar. Aprender a falar só vai ocorrer se tiver a interação com o outro. Não é? Mas aprender a falar só é possível porque eu tenho não só a capacidade de traduzir um símbolo em outro, mas eu tenho também a capacidade de articular o chamado aparelho fonador para poder expressar a linguagem. Então, eu jamais poderia aprender a falar se eu não tivesse a capacidade de traduzir um signo linguístico em outro. Vamos lá. Como é que eu entendo hoje o arquétipo junguiano? Isso é uma leitura minha, tá? Fala nisso, depois eu peço que vocês enviem para Simone o endereço onde vocês queiram receber um livro, e vocês vão ganhar um livro de presente, que é o Trauma Transgeracional e Resiliência, onde tem tudo isso que eu estou discutindo aqui, vão receber de presente. E hoje eu estou em estado de graça, bem cansado, porque foi um dia muito intenso, porque hoje sai um livro que eu comecei a escrever há 20 anos atrás, que é Espírito Protestante, Educação e Empreendedorismo. Um livro de 250 páginas, que é uma contribuição que eu estou dando aí para compreender um pouco da alma protestante, do espírito e como isso vai gerar, enfim. Mas vocês vão ganhar o livro, então. É só dizer para a Simone onde querem receber, põe o nome completo, o endereço de alguém que vocês vão receber. Então, como é que eu coloquei lá no meu livro uma leitura contemporânea do arquétipo? Bom, para Rafaela, eu vou usar a questão do... Quem tem o iPhone usa o sistema operacional iOS, não é? E quem tem o Samsung usa o Android, não é? Não é isso? É isso, Alex? Então, aí você baixa um aplicativo. Quem é que te capacita a fazer a leitura do aplicativo? Sistema operacional. Então, do meu ponto de vista, quando você pega a linguagem, raciocinando e exemplificando só com a linguagem, quando a gente nasce,
A gente já traz o sistema operacional capaz de traduzir os signos linguísticos. Sem o contato com eles, nós não aprendemos a falar, mas sem esse sistema, nós também não aprenderíamos a falar. E o que vai provar isso é exatamente a capacidade de traduzir um objeto em todos os idiomas. Cadeira vai ser traduzida em todos os idiomas. Por exemplo, na África, quando eles querem traduzir um poema ou um texto sagrado que fala assim, mas é tão branco como a neve, eles traduzem tão branco quanto a polpa do coco seco. É a mesma coisa, não é? Então, existe um sistema em nós capaz de traduzir e compreender e perceber e associar as formas. Se a gente quiser raciocinar com a neurociência, se você colocar um gancho numa parede ao alcance de uma criança de 2 a 3 anos e distribuir argola para as crianças, todos vão se levantar e colocar a argola no gancho. Colocar a argola no gancho é o arquétipo. Ele não sabe nem que é uma argola, nem que é um gancho. Mas ele já é capaz de associar que a argola fica melhor no gancho do que no chão ou na mão dele. Então, o arquétipo não é uma coisa esotérica, como as pessoas ensinam por aí e passam. Não, o arquétipo é uma forma a priori que possibilita o desenvolvimento da mente humana, a atualização, a operacionalização, a existência da mente. E, é claro, Jung ele escolheu alguns arquétipos, enfim. Mas o inconsciente coletivo, eu penso, a minha crítica hoje, inclusive tem uma obra em inglês, eu posso, quando voltar para casa, mostrar para vocês, que já é nova, e de um neo-jungiano, que em lugar do inconsciente coletivo, ele já usa a expressão, o livro chama-se Inconsciente Cultural. Se Jung não fosse tão vaidoso, né? Intelectuais são todos vaidosos, então eu também sou, mas Jung era demais. Se ele não tivesse sido tão vaidoso e tivesse usado o termo inconsciente cultural, ninguém tinha dificuldade de aceitar o que é. Então, o inconsciente coletivo é o inconsciente cultural. É o inconsciente que pertence à experiência da espécie humana. Esse aspecto, é claro que nós estamos terminando a aula, e hoje eu não vou me estender muito, porque eu tenho um compromisso depois aqui, de urgência, né, de atender alguém que está precisando, mas anote as dúvidas para a gente voltar na próxima aula, que eu vou voltar tudo isso e aprofundar mais o inconsciente coletivo, não é? Mas o inconsciente coletivo, ele tem um aspecto antropológico, que é o aspecto de ligar a pessoa, o indivíduo, à humanidade. Nesse sentido, Jung é completamente diferente de Freud e completamente diferente da psicanálise. Por quê? Porque a psicanálise, ela responsabiliza o sujeito, e só o sujeito, pela sua história. E Jung já abre a possibilidade de que eu sou eu e a minha etnia. Não é nem, depois vem as minhas circunstâncias e a minha vida e o meu grupo, mas era muito mais. E aí eu vou terminar a aula contando um experimento para vocês. Esse experimento, quem fez durante muitos anos foi Ken Wilber. Ken Wilber tem uma obra de mais de 30 livros, e um deles chama-se Psicologia Integral. Ele é o pai da psicologia transpessoal, ele é um neo-jungiano. Ele criou o conceito de inconsciente espiritual dentro do inconsciente coletivo. Pouco conhecido no Brasil, mas muito conhecido na Europa, mas pelo menos 15 livros dele já estão traduzidos aqui.
Ken Wilber, com K. Ele fez experimento com LSD, né? Na Europa e nos Estados Unidos, psicólogos podem fazer experimento com drogas controlada, claro, e ele fez com LSD. Olha só que fascinante. Dependendo da origem étnica do sujeito, quando ele usa o LSD é uma imitação sintética do cogumelo peyote. Os índios mexicanos usam o peyote num ritual sagrado para fazer uma viagem espiritual aos seus ancestrais. Reencontrar com seus ancestrais. Bom, se o sujeito pertence ao mundo oriental, ao mundo africano, ao mundo cristão ocidental, quando ele usa o LSD ou o peyote, ele vai fazer uma viagem espiritual ao mundo dos seus ancestrais da etnia a qual ele pertence. Então, a prova científica da existência do inconsciente coletivo são os experimentos do Ken Wilber com LSD. É muito louco, né? É muito louco, né? Ele até escreveu uma obra, dentro de uma dessas obras dele, chama-se A Tecnologia do Misticismo. O que é a tecnologia do misticismo? É que essas drogas, especialmente o LSD, possibilita você gerar uma experiência espiritual tão profunda quanto as experiências espirituais de Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Agostinho, São João Batista, enfim. E aí ele vai dizer, Jung estava certo, porque, na verdade, a experiência espiritual ela não é extra-sujeito, ela é intra-sujeito. O sujeito viaja pelo mundo inteiro, pelo céu, pelo inferno, sem sair do lugar. Está tudo dentro dele. E aí, o que vocês acham de tudo isso? O Bertone está ali, quietinho, olhando. Não, você sabe que eu vi aquele documentário Netflix fantástico do Fascinantes Fungos, né? Fungos Fascinantes, alguma coisa assim. Uhum. Realmente é muito fascinante. Lá eles mostram, né? Alguns psicólogos, eu acho que é nos Estados Unidos, que fazem as experiências com as drogas psicodélicas. E controlado, tudo bonitinho, tal. E aí as pessoas relatam, né? Experiências místicas muito profundas. Pessoas relatam a experiência do amor, a experiência da aceitação, a experiência do acolhimento, a partir do uso da droga, né? E eu fico me perguntando se um sujeito mais perturbado, ou malvado, ou um perverso, tendo essa experiência, teria esses mesmos resultados, ou se a droga amplificaria a perversidade de um sujeito mais maligno, mais perturbado. Alex, tuas perguntas são muito inteligentes, viu? Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente pode voltar a isso na próxima aula, que eu queria que você anotasse aí, que ela é muito profunda. Eu vou te dar uma dica. O problema da droga especialmente com o sujeito que tem núcleos psicóticos, defesas psicóticas, que se ele usar uma dessas drogas, ele surta. E ele poderia viver a vida inteira sem surtar. Então, muitas pessoas que usam a droga enlouquecem mesmo. E poderiam viver sem enlouquecer. O senhor sabe que, por exemplo, cogumelo, ele é desidratado, a gente compra isso pela internet hoje, se quiser. Tem muita gente que vende isso, né? E a proposta é o aumento da percepção, a argumentação de que aquele pessoal lá do Vale do Silício utilizam essas coisas para aumentar a capacidade de percepção, enfim, de criatividade, essas Sim. coisas assim. Sim, faz sentido, sim, porque a gente pode voltar a isso também na próxima aula. Toda a criatividade, assim como toda a espiritualidade vem do inconsciente coletivo.
assim como toda a sexualidade também. Não é do inconsciente pessoal. É só uma pergunta importante, mestre. O Jung considerava isso como realmente uma experiência espiritual ou é algo Subjetivo. isso? É. É a subjetividade do sujeito ou realmente existe uma esfera espiritual como a esfera espiritual cristã que se influencia, né? Porque no cristianismo, por exemplo, você ora aqui e você mexe numa esfera espiritual lá com outro, com nações, orem pelas nações, etc., orem pelos governos. O Jung, esse mesmo pressuposto de que existe uma esfera espiritual ou de outro nome, mas que abarque essa transpessoalidade? A tese de doutorado de Jung, que é o livro 1, Estudos Psiquiátricos, é uma tese sobre a mediunidade. Ele estudou todo o fenômeno mediúnico. E ele achava o seguinte, que existem as duas coisas. Existe uma função transcendente no cérebro, capaz de se conectar ao transcendente, mas ele achava que a maioria, que quase a totalidade das experiências espirituais eram experiências intrasubjetivas. Era o sujeito que tinha a capacidade de acessar o seu inconsciente. Segundo ele, quem tem essa capacidade? Primeiro, os loucos, né? Os esquizofrênicos, onde o inconsciente brota com toda a força e a vitalidade. É o caso lá do trabalho da Anísia da Silveira. Os místicos no sentido místico mesmo, não é do misticismo, né? Como eu citei aqueles 3 grandes místicos lá, o São João da Cruz, a Teresa d'Ávila e o mestre Eckhart, né? Os artistas mesmo, não é? Artista plástico, o escritor, o escultor, o pintor, o músico. Ele fala que é possível desenvolver isso, então a análise te possibilita também flexibilizar o campo da consciência, não é? Mas é preciso ter muito claro que muitas dessas experiências elas são subjetivas. Elas não são espirituais no sentido transcendental. São espirituais no sentido humano. Compreende? Então, por exemplo, o cara que toma um chá de cogumelo e fala que tem contato com Deus, que Deus falou com ele, que sentiu o amor de Deus, na verdade, isso estava tudo dentro do inconsciente dele mesmo. Isso, está tudo lá. Ele apenas acessou. Tá? E claro que é um repositório, né? É um grande baú onde tem um monte de coisa. Se você coloca coisas boas lá, quando você acessa aquilo te dá uma experiência boa ou não. Eu quero continuar essa aula na próxima semana. Eu vou pedir licença para vocês, que realmente estou com uma emergência aqui. A questão toda é a seguinte, né? Que você está colocando, eu acho muito fascinante que você está colocando, que é o que Jung fala também, né? Que a questão muito complexa, né? É que o limite entre uma coisa e outra é muito tênue. Então, eu, como terapeuta, sou contrário a mexer com os conteúdos inconscientes das pessoas, especialmente dos nossos pacientes. Se brotar, a gente acolhe, né? E até viaja junto, que essa é a postura junguiana. Jung tem uma mulher, uma analisanda dele, depois a gente vai ver aqui, que o paciente, ela chega para ele e fala assim, a minha paciente surtou. Por quê? Ela falou que vai frequentemente a Marte. Aí Jung falou, na próxima viagem, vá com ela. Aí a analista ficou revoltada com ele, não queria voltar mais lá. Depois ela parou e pensou, ele tem razão. Como é que eu vou trazê-la de volta se eu não tenho capacidade de ir com ela? Não é? Mas daí, que é tudo que eu chamo de tecnologia do misticismo, Alex, exatamente hoje,
As pessoas, especialmente o pessoal do coach faz isso, os hipnoterapeutas fazem isso, os religiosos fazem isso, que é provocar a emergência do inconsciente. Jung diz, é preciso ter muito respeito com isso. Por quê? Porque você não sabe o que vai sair de lá. Pode sair coisa boa. Mas e se sair um monstro desses aí, que o Alex falou, que está lá bem guardadinho? Abrir a caixa de Pandora, né? Melhor não. Gente, anotem as perguntas e uma boa noite para vocês, tá bom? E mande o nome completo e o endereço para Simone para receber o livro lá, né? Porque aí alguns capítulos a gente vai usar aqui. Uma boa noite, viu? Boa noite, mestre. Boa noite a vocês. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite.